Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ou seja, aqui continua falando do Melquisedeque que apareceu a Abraão. Verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, Melquisedeque é superior a Abraão. Verso 8. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, o autor aos Hebreus está querendo dizer que aquele Melquisedeque da narrativa de Gênesis não é um ser humano comum, é uma pessoa especial. E que ele está vivo ainda. Por isso ele pode ser uma emanação divina, correto? Verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, quando ele fala até Levi, ele está falando do sacerdócio humano, tá? Porque o contexto do livro da Epístola aos Hebreus, ele está fazendo um contraste do fim da lei sacerdotal para o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que ele está colocando até Levi. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Verso 10. Porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aqui ele está falando que o sacerdócio de Cristo ele é diferente. Não é o de Arão, que tinha a questão dos sacrifícios de animais, né? Os rituais de culto, o templocentrismo, os dízimos, inclusive. Verso 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Qual lei? A lei sacerdotal. Porque, verso 13, aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Qual mandamento anterior? Tudo que está relacionado ao culto do sacerdócio levítico. Sacrifícios, né, rituais e o dízimo, tá? O dízimo está incluído nisso daqui. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzido uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Quando ele fala a lei, que é a instrução, a lei, na cultura semita do primeiro século, ela tinha vários significados. Aqui o contexto é da lei sacerdotal, tá? Verso 20. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Aqui ele está falando do papel sacerdotal humano de Jesus Cristo, né, com seu corpo ressurreto. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus,
que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Bom, aqui temos claramente, né? E aqui ele fala, né, que ali recebem dízimos homens que morrem. Ou seja, as pessoas continuam morrendo hoje. Eu não posso recolher dízimos de você. O padre, o pastor também não pode. E aqui é abrogado o mandamento anterior, que o dízimo era um mandamento, a 10ª parte. Quando você tem o amor, você vai ajudar o seu próximo sem precisar de algum mandamento, porque o dízimo bíblico não era para o sacerdote trazer a palavra para o povo, não. O dízimo era para não ter carestia na nação de Israel, tá? Agora, tirando essa questão do dízimo, que é menos importante nesse texto, agora a gente vai ver de onde que o autor aos Hebreus tirou isso, porque muita gente fala que é invenção. Vamos ver se é invenção mesmo?